Olá, Miguel. Ia começar de novo. Está com um vazamento de som, aí você deve estar com a televisão ligada. Desculpa, eu estava vendo aqui o negócio do Príncipe Andrew, desculpa. Diminui já. Eu já acordei de manhã com essa história do Príncipe Andrew. Um beijo para a Daiane, ainda está por ali. Saudade da Daiane. Estou aqui com um problema com o nosso convidado, que não consegue conectar a câmera e o microfone. Ele está aqui, mas ele não estou conseguindo fazer com. Eu não estou conseguindo. Será que ele tem que sair e entrar de novo? Já mandei, ele já pedi, ele já fez isso, entendeu? Convidado tem que habilitar. Pergunta se ele está entrando pelo celular ou pelo computador. Eu vou mandar para a Daiane o contato dele, e aí ela fala com ele. Enquanto isso, a gente pode ir conversando. Você estava falando aí do Príncipe Andrew. Não, eu também acordei com essa notícia, entendeu? E fiquei. Sempre parece aquela história do Al Capone, que não foi preso porque era gangster. Foi preso porque sonegou imposto de renda, entendeu? Na verdade, ele já tinha sido, como é que se diz? Já tinha perdido todos os privilégios dele, ele já não era mais príncipe, já não é mais príncipe, já não era mais lorde, como é que é o... Não, ele tinha perdido todos os... Tudo, e até quando a rainha ainda era viva, né? Filho da rainha. E hoje o príncipe Charles, o rei Charles, né, não é mais príncipe, disse que estava muito, muito chateado, muito triste, mas que as investigações têm que continuar até o final. Enfim, a gente sabia, né, porque o que vazou de foto dele, do Andrew, nesses arquivos do Epstein, todo mundo já sabia que ele estava envolvido até o pescoço. E não era só por esses arquivos, eram coisas que ele fez antes também. Ele não é... Enfim, sempre foi suspeito de ser pedófilo e tudo isso. E agora, finalmente, ele foi preso. Então, a gente vai ver que... Mas tem várias notícias assim hoje importantes. Assim, parece até que acabou o carnaval e aí começa... Parece que o mundo estava esperando. O mundo estava esperando, porque acho que até o Vassolé, acho que comentou aí, o mais preocupante são esses efetivos militares que o governo Trump está mandando para o Irã. Já tem ali dois destroyers, tem mais 4 a caminho, tem navio de combate, tem aquele, acho que foi um destroyer, não, um porta-aviões, o mesmo que serviu para sequestrar o Maduro na Venezuela, está indo também para o Irã. E aí os porta-vozes falam que não, estamos esperando a resposta para ver o que o Irã vai dizer, se vai aceitar isso ou aquilo, mas podemos atacar a qualquer momento. Então, tem muita gente achando que esse fim de semana... ainda tem um detalhe. Muita gente achando que vai acontecer esse fim de semana e alguns achando que não, que o governo americano vai esperar acabar as Olimpíadas. Ou vai esperar acabar o mês de festa, né, dos muçulmanos, porque acho que eles não ligam muito para isso, não, né? Eu acho que é mais as Olimpíadas, sei lá. Não é que ele ligue, mas eu acho que o mundo muçulmano, o mundo árabe liga, né? E vai ser uma coisa muito, muito violenta. As Olimpíadas acabam domingo, as Olimpíadas de inverno. Eu não sei se o Trump também está muito preocupado com isso. Aliás, eu não sei se o Trump está preocupado com alguma coisa, entendeu? Porque me parece que ele fica sempre jogando o jogo do contente, entendeu? Eu não sei exatamente o que ele pretende. Miguel, hoje eu ouvi um norte-americano, né, no Instagram, um médico, dizendo, dando um diagnóstico psicológico do Trump, dizendo que ele é um narcisista maligno, que, além disso, ele tem psicopatia, quer dizer, as 3 coisas que definem ele não sente nenhum arrependimento por causar dor a qualquer pessoa, causar constrangimento, dor,
ele diz que a última coisa, a mentira é uma coisa típica dessa personalidade. Da falta de caráter também, A né? falta de... Aí eu estou falando mais no campo mesmo psicológico, né? E até o sadismo. Então, imagina, o governante do mais poderoso país do mundo tem esse diagnóstico de narcisismo maligno e psicopatia. Estamos fritos, né, Miguel? É engraçado, porque era uma pessoa que a gente, em relação ao nosso programa, a gente adoraria que ele fosse uma pessoa interessante para a gente poder falar sobre ele, mas ele é a negação de tudo aquilo que a gente pretende, né? Quem? É o Trump. Ele é a negação. Eu não sei se eu adoraria que ele fosse uma pessoa interessante. Não, mas se ele fosse, independente do que ele é, da nacionalidade dele e tudo mais, mas nós estaríamos falando de uma pessoa. Ele é a negação de tudo aquilo que a gente gosta de falar, entendeu? De pessoas mais velhas que estão fazendo... você diz aqui no nosso programa. Exatamente. Não tem nada a ver com a idade, né? O que ele... É uma vergonha, que ele nos faz passar, sempre muito, muito grande, entendeu? E, enfim, eu não sei se a gente começa a falar sobre o nosso convidado, se ele vai conseguir entrar. Eu acho que você podia apresentar ele, eu acho que daqui a pouco ele talvez entre. E a gente pode fazer, Miguel, em ultimíssimo caso, como a gente já fez antes, com pessoas que não conseguem abrir a câmera e tal, falar pelo áudio, né? Ligar para ele e ir conversando com ele pelo áudio. Pode ser uma última solução. Vamos tentar. O nosso convidado é o Fernando Peregrino, que já foi, inclusive, candidato a governador, é um cientista político, um político cientista, é engenheiro, é uma pessoa extremamente ligada à inovação. Ele hoje trabalha com a Secretaria de Engenharia, de Tecnologia e de Inovação. Ele está envolvido num concurso de inovação, onde a Tatiane, que é uma cientista que foi muito louvada agora, porque está fazendo esse tratamento todo envolvendo a recuperação de pessoas lesadas fisicamente, entendeu? A Tatiana, eu não me esqueci o sobrenome dela, é uma cientista brasileira. Ela é importantíssima. Eu dela já. Vê se você consegue achar. Tatiana Sampaio, exatamente. É uma brasileira jovem, inclusive, cientista reconhecida no mundo inteiro, e está fazendo esse trabalho extraordinário. E agora aqui no Brasil, e o Brasil sempre desponta, né, nessas iniciativas científicas, ela vai participar do júri desses novos projetos, entendeu? Ela falou recentemente, Miguel, e que essa descoberta dela só não foi patenteada antes, desenvolvida antes, porque no governo Temer as verbas foram cortadas para a pesquisa dela. E depois, claro, que no governo Bolsonaro também. Ela não teve a menor chance no governo Bolsonaro. Imagina quantas coisas que não retrocederam por conta de corte de verba nas pesquisas científicas, né? Que absurdo. E agora a gente está vendo a importância que está tendo isso, entendeu? Com esse reconhecimento do mundo inteiro em relação à pesquisa dela. E o Fernando está por trás disso tudo, entendeu? É uma pessoa, o Fernando Peregrino é uma pessoa que está coordenando esse concurso, e ele já trabalhou com Darcy Ribeiro, já trabalhou com o governo Brizola, e, enfim, é uma pessoa que tem uma experiência muito grande. Agora, está tendo muita dificuldade em entrar aqui nos acompanhar, né, no programa. Então, eu não sei o que vai acontecer. Você não quer telefonar para ele e a gente fala com ele através do áudio? Nós já fizemos isso antes.
A A Daiane está mandando esperar. Porque eu acho que ela está conseguindo aí. Vamos ver. Bom, a Daiane, forma, né, da gente. Se a Daiane nos deu a ordem, a gente está mais tranquilo. De qualquer forma, esse é um período, né, que a gente está vivendo. É como disse o Vassoler, né, parece que estava todo mundo esperando acabar o carnaval. Né? Ele falou isso também. As coisas estão acontecendo com muita intensidade agora. Essa notícia sobre o príncipe Andrew é um misto de satisfação e um misto de preocupação, né? Porque realmente você está chegando lá. Agora, repito que ele não foi preso pelas questões ligadas ao Epstein, tão diretamente ligado ao ele foi preso por má conduta. Má conduta, exatamente, má conduta econômica nos negócios que estava fazendo, enfim. Então, mas de qualquer forma, é um passo já que se dá, e eu espero que isso sirva de exemplo e que isso deixe o Trump um pouco preocupado, porque... Mas eu acho que ele não... eu vi ele falando hoje, ele dizendo, não, isso aí não tem... Sei lá, dizendo que não está nem aí. Mas a gente sabe que, por conta dessa personalidade dele, que ele não deve estar nem aí mesmo. Ele está tentando, claro, cortinas de fumaça, várias coisas para tentar apagar isso, mas eu acho que talvez não seja a grande preocupação. Acho que ele não acredita, porque ele já foi condenado, nunca foi preso pela tentativa de, né? O cargo dele traz uma série de prerrogativas a favor dele, né? E a justiça não consegue fazer nada contra ele. Entendeu? O eleitor pode, o eleitor é o único que... Vamos ver agora, né, nessas eleições para o Congresso, a resposta, porque são duas coisas que estão pegando, são esses arquivos Epstein e também a questão do ICE, que não está agradando a muita gente, mesmo gente que votou nele. Né? Mas outra coisa que estava acontecendo de manhã, não sei como é que se desenrolou, porque não tive mais notícias, é um julgamento do Mark Zuckerberg. Né? Ele está respondendo a várias acusações de mais de 1.000 cidadãos e entidades que acusam o Instagram, principalmente o Instagram, mas outras redes também, de fazer com que as pessoas fiquem viciadas na tela e que não saiam da tela. E ele até disse, não, eu não... Aí tinha como é que se diz? Uma conversa dele no Zap com alguém dizendo, olha, vamos a todo vapor fazer com que as pessoas fiquem muito tempo. Aí ele falou assim, não, mas isso aí já tem muito tempo, isso não é agora nós mudamos nosso procedimento e tal. Então, e tinha várias pessoas do lado de fora do tribunal também protestando com fotos de crianças, alguns criança que tinha se suicidado, levado, né, induzido ao suicídio, outras que tinham se viciado, outras que tinham sofrido abuso sexual, tudo por conta de coisas que aconteciam na internet e através do Instagram e outras redes. Enfim, essas coisas... Eu acho que vai ser muito difícil ele se livrar dessa acusação se a justiça funcionar direito, porque é uma questão de conceito, não adianta ele não querer. O mal está feito, entendeu? Então, eu vejo as crianças são completamente dependentes desse tipo quer dizer, esse vício da tela é uma coisa que acontece atualmente independente da vontade do Zuckerberg em melhorar isso ou não. O mal está causado e é isso que derrubou regimes, elegeu outras pessoas e tudo mais. Quer dizer, há um trabalho das redes sociais em relação à nossa vida que está causando muito mal. E um deles... Muito prejuízo. Só um deles é esse, do prejuízo em relação às crianças. E se essas crianças crescendo estão assim, imagina quando crescerem.
entendeu? Estarão servindo aos interesses deles e das grandes empresas e do grande capital. Não há a menor dúvida, entendeu? E também, bom, se ele perder, né? Se ele for condenado, ele tem que pagar bilhões, e provavelmente indenização, aí não sei os detalhes. Aí abre uma torneira, né? Porque aí vem uma coisa atrás da outra. A Daiane apareceu aí, eu não sei se ela está dizendo para a gente esperar, continuar. Tá bom, vamos continuar. Vamos continuar aqui nosso ela papo. Deve estar quebrando a cabeça lá para resolver o problema. Vou entrar a gente já fez um teste ali, ele conseguiu entrar, configuramos lá direitinho, então eu pedi para ele entrar no link certo agora, e ele deve estar fazendo isso, tá bom? Ótimo, maravilha, Daiane. Muito obrigado, você sempre nos salvando. Agora, se você já não tivesse trabalhado tanto hoje, eu ia falar, fica com a gente, Daiane. Coitada. Mas vamos ver lá se ele consegue entrar agora, tá bom? Eu já fiz o teste. Tá bom, um beijo. Maravilha, ok. Mas o Miguel, trazendo um pouco, antes, até esperando o Fernando entrar, mas trazendo um pouco para o tema do nosso programa, o carnaval, como é que você acha que as pessoas, assim, 60 a mais, se comportaram ou veem o carnaval? Olha, eu vi na avenida mesmo muitas pessoas 60 a mais se divertindo, querendo se divertir e vivenciando o carnaval como um momento de enorme prazer. Isso eu percebi. No meu giro, eu vejo que as pessoas não estão muito interessadas, porque já vivenciaram o carnaval há muito tempo. Eu também já vivenciei o carnaval há muito tempo, não tenho mais interesse em participar. Já fui a desfile da avenida e tudo mais. Agora, eu acho que é um dos setores onde não há, na temática, um preconceito em relação às pessoas mais velhas. Eu acho que são feitas homenagens a ídolos, a pessoas que já morreram, a entidades, a coisas que não têm muita idade. E há também um espaço muito grande para as pessoas mais velhas que participam da escola. Eu acho que, tirando os destaques, tirando as passistas, tirando os destaques maiores, eu acho que a escola, de uma certa forma, iguala todo mundo, entendeu? Essa é uma grande vantagem que eu acho que a escola de samba tem. Uma delas, entendeu? Uma das grandes vantagens. A gente viu que a grande vencedora homenageou o Mestre Cissa, né? Olha, o Fernando apareceu. Homenagem. Bom, depois a gente fala da homenagem ao Lula também. Mas vamos trazer o Fernando, então. Você apresenta ele de novo, Miguel? Deixa eu trazer. Estou ouvindo? Oi, Fernando, tudo bem? Finalmente, você já estava aqui, não era justo que você não entrasse. A ironia... Boa tarde, Fernando. Tudo bem, Regina. A ironia, eu vou dizer logo de entrada. Quem inaugurou a internet no Rio de Janeiro, no dia 24 de maio de 1992, fui eu, como presidente da FAPERJ. E essa internet está me traindo. Porque há 36 anos, quase, 30 e poucos anos, o primeiro link da internet foi criado aqui no governo Brizola. Eu era presidente da FAPERJ e nós fomos escolhidos para ser a unidade, a entidade que patrocinaria o primeiro link da internet. Então, nesse dia, 24 de maio de 1992... Olha, mas é uma maravilha isso, porque isso nos abre exatamente essa discussão. Nós estávamos falando do Zuckerberg, e de todo o mal que as redes sociais, independente da gente estar aqui conversando por causa dela, a rede social é um mal que a gente sabe que existe e que está causando uma transformação no equilíbrio geopolítico enorme, entendeu? Tudo de mal hoje se reforça muito em cima da rede social e do alcance dela. Mas eu acho que ela não é um mal em si, né? Não. Ela está sendo usada. Determinado uso, determinado tipo de uso dessas... Aliás, como toda tecnologia, não é, gente? Exatamente, é a maneira como você usa.
é uma ferramenta, serve para o bem, serve para o mal, salva vidas Claro. e elimina vidas, né? A tecnologia da informação, essa que a gente está usando agora, a comunicação, ninguém imaginaria que ela provocasse essa mudança geral, global, de comportamento, inclusive, né? Então, mas eu não sabia disso, não. Quando inauguramos, ninguém sabia disso. Ninguém 50 sabia. pessoas numa sala. 50 pessoas numa sala inaugurando o primeiro link internacional, que nós contratamos um satélite, o satélite da Embratel na época, que nos levou até San Diego da Califórnia, no Centro de Computação de Altos, lá de San Diego da Califórnia, e daí foi para o resto do mundo. O Rio de Janeiro passava a ter uma rede local, que era só o estado do Rio de Janeiro, que transmitiria pela internet do mundo inteiro, a grande web, né? Mas isso faz 30 e poucos anos. Meu neto não sabia, mas meu neto fala pelo laptop, entendeu? Como se estivesse falando com uma pessoa. Isso não existia naquela época, né, Regina? E vocês Isso. sabem muito bem, né? É incrível isso, como mudamos, né? Mas eu acho que o que trouxe a diferença, Fernando, foi quando a internet, o Facebook principalmente, teve acesso à maneira, ao gosto das pessoas, teve acesso e soube canalizar por interesse deles, entendeu? A informação de acordo com o gosto de cada um, de acordo com a cabeça de cada um, de acordo com o estilo de cada um. Aí houve uma covardia muito grande em termos de acesso à Aí a gente informação. entra no campo do processamento Consumo. de grande número de informações, né? A inteligência artificial, e onde ele supõe que você vai ter um comportamento a partir do que você já fez. Então, Exatamente. né? E isso é a grande ferramenta de destruição em massa que a gente tem, a inteligência artificial, né? E de salvação também, né? E de salvação, exatamente, Fernando, porque é isso, é a maneira como é usado. Tudo isso são ferramentas maravilhosas, mas quem domina essas ferramentas são esses bilionários que transformam tudo dentro do sistema capitalista, né, transformam tudo em uma máquina de fazer dinheiro e, com isso, arrastar pessoas para esse lado ruim, né? Então, esse é o problema. Quem tem o domínio dessas ferramentas que são fantásticas, né? Teve E eu dois. acho. Pode Fala, falar. fala. Fala, não, Não, eu fala, queria fala. dizer que eu li o trabalho dos três prêmios Nobel, foi o ano passado, eles são americanos, que eles falam do poder da tecnologia, e no final eles propõem várias coisas. Uma delas é que o controle dessa tecnologia tem que ficar na mão social, porque se ficar na mão de privados, como normalmente fica no capitalismo Isso. convencional, nós vamos ser destruídos por eles, né? Então, é isso que está acontecendo. Os caras já sinalizaram que nós estamos no caminho completamente errado, né? Do Mas, domínio da ao tecnologia. mesmo tempo, nós temos uma outra coisa que está diretamente ligada ao seu trabalho, que é chamado o trabalho da inovação, né? A inovação depende diretamente dessa tecnologia, desse avanço. Você acha que a inovação avançou bastante por conta da internet, dos algoritmos e dessa maneira de processar as coisas? Miguel, vou lhe falar, no início da Covid, eu participava de um grupo, claro, de oposição ao governo Bolsonaro. A gente fazia uma campanha no meio científico, a gente tinha uma organização para mudar as legislações, evitar o desastre do Bolsonaro no parlamento. E reunimos vários líderes da comunidade científica e alguns políticos. E a dúvida que eu tinha com meus colegas, inclusive reitores de universidade, eu sempre me perguntava: gente, com essa Covid, quando é que vai sair a vacina? Vamos esperar 4, 5 anos. Aí eu me lembro que a reitora da Unifesp, Soraya, ela me falou assim: Peregrino, não podemos alterar. A velocidade de fabricar uma vacina é na ordem de 4, 5, 6, 7 anos, porque os exames clínicos eles demoram muito tempo para acontecerem e eles são imprescindíveis para atestar que aquela substância é boa e não ruim para o ser humano, não vai causar danos a médio e a curto prazo. Foi muito bem, a Soraya, minha amiga, reitora da Unifesp, foi desmentida, porque um ano depois que a gente começou a falar, saiu a vacina.
Por que saiu a vacina? Porque eles usaram plataformas eletrônicas de comunicação dos grupos, de processamento de informação O mundo inteiro. inusitadas. Eles não faziam isso nunca, eles faziam manualmente, como se fosse apertando um parafuso, agora vem uma máquina que aperta 10 parafusos. Então, é uma maluquice, né? Mas você acha que houve um interesse coletivo que venceu o interesse mercantilista, digamos assim? Não, essa questão da vacina, Sim, certas doenças, como os cânceres, sobretudo os cânceres, eles são democráticos, né? Porque Sim. eles atingem o rico e o pobre, né? Talvez atinja mais pobre, porque tem mais pobre no mundo. Mas os ricos estão interessados no domínio dessas tecnologias. Vou lhe falar um exemplo particular meu aqui, mas da minha família, que já é público. Meu irmão, ele tem 10 anos menos do que eu. Aliás, eu tenho 75 anos, viu, Miguel? A mesma idade sua. Eu nasci em 1950, 22 eu de também abril. nasci, mas você é de abril, eu sou de janeiro, então eu sou mais velho que você. Que pena, fica tão distante assim, né, Miguel? Pois Tão distante. exatamente. Mas eu vou falar o caso do meu irmão. Ele sofria de um mal chamado linfoma non-Hodgkins. Quando vocês ouvirem essa palavra, corram de longe, porque ela esse câncer é mortal, não tem cura. horrível. Você faz transplante da sua própria medula, não dá certo. Da medula dos outros, não dá certo. E você vai morrendo devagar sob morfina. Meu irmão estava assim, ele era mais jovem do que eu até. E ele chegou, apareceu um médico aqui no Rio de Janeiro, de São Paulo, da USP, ele estava fazendo uma reunião e nós procuramos ele porque ele estava fazendo uns testes clínicos sobre uma tecnologia de cura desse tipo de câncer. Nós fomos a ele disse, está aí, o Paulo, meu irmão, seu irmão foi eleito para ser um dos testados clinicamente por esse estudo que eu estou fazendo na USP e em Ribeirão Preto. Pois bem, Paulo estava morrendo, saiu daqui correndo, a gente botou ele no avião para ir para São Paulo. Ele está curado, ele está melhor do que eu, ele está muito bem de saúde, joga vôlei na praia de Que Caraí. maravilha, Que maravilha, Fernando, que notícia. O câncer dele, vocês não acreditam, pode botar na internet, bota Paulo Peregrino que você vai ver. Você abre aquele raio-x dele 15 dias antes dele estar bom, está totalmente manchado o corpo humano dele, totalmente manchado. Quando ele tira o PET scan, depois que ele tomou essa substância, que na verdade é a célula dele modificada, ele está limpinho, como se fosse um milagre, como se fosse Jesus Cristo. Lembra a Bíblia? Eu fui de colégio católico. Fernando, qual é o grupo que desenvolveu esse... É um grupo da USP, é um grupo da USP, Wanderson, o médico Wanderson, ele ele que conduz essa pesquisa. Essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos, mas depois eles estavam fazendo um teste aqui, mais ou menos é o seguinte, ela tira seu sangue, modifica a sua célula do sangue, certas células, modifica para que ela se comporte como um antídoto ao câncer, né? As células cancerígenas, que estão espalhadas pelo corpo. Pois muito bem, Paulinho foi lá em São Paulo, na USP, foi internado no laboratório, foi internado, tiraram o sangue dele, levaram para Ribeirão Preto, que foi lá no Ribeirão Preto, na USP de Ribeirão Preto, que faziam esse tipo de mudança, voltaram com uma bolsa de 20 ml, injetaram nele essa bolsa, e olha, foi assim, rapidamente, essas células novas dele destruíram as células cancerígenas. E ele ficou limpo. E, graças a Deus, vou bater aqui, não teve mais nada na vida. Joga vôlei como se fosse uma criança. Fernando, mas isso vai se tornar um tratamento disponível para mais gente? Já é comercialmente, aliás, é muito caro. Ou o SUS assume, ou então a maioria das pessoas. Ele assumiu porque ele foi uma cobaia, ele podia ter morrido no meio da experiência. Mas ele foi curado por causa disso. Mas quem quiser, tem uma empresa que faz esse tipo de mudança, já existe comercialmente, né? É a fortuna, 2 milhões, nessa ordem. Mas o SUS é que pode ter a possibilidade de introduzir na rede pública, né? E aí curar mais gente. De uma certa forma, isso aí está ligado ao que essa cientista brasileira jovem descobriu em termos de... A Tatiana, não. A Tatiana, exatamente. É outra coisa, né? A Tatiana é outra coisa, mas faz parte de um mesmo campo, que é a biotecnologia. Pois é, por isso que eu perguntei, é uma interferência de qualquer maneira. Eu conheço a Tatiana há 25 anos, eu estava no polo
eu estava planejando o polo de biotecnologia na UFRJ, lá pelos idos de 1987, eu era do CNPq, e fomos chamados lá pelo figuras como Jorge Guimarães, que já foi presidente da CAPES, o Carlos Chagas Filho e outras pessoas, para a gente projetar uma área da UFRJ que desenvolvesse empresas de biotecnologia. Naquela época se vislumbrava de que as ciências biológicas da vida produziriam tecnologias altamente disruptivas e geradoras de riqueza, de renda, de tudo que você possa imaginar. Isso era um relatório do Congresso Americano, Office of Technology Assessment, OTA. Era um baita de um relatório que dizia: atentem, porque a modificação do DNA vai gerar vacinas, vai gerar remédios, vai gerar tudo desse mundo. Não é a engenharia. Eu sou engenheiro, trabalhei na COP, e eu sei o quanto é importante tirar petróleo do fundo do mar, como a COP ajudou o Brasil a tirar junto com a Petrobras. Mas o DNA lá atrás já estava sendo olhado, a modificação do DNA, como a base de uma nova ciência, de uma nova tecnologia. E tanto foi verdade que se proliferou empresas de biotecnologia à toa. E a China fez disso um grande mote, né? A China é a grande vencedora nessa corrida, né? Mas essa descoberta dela, como é que ela pode se tornar útil para mais pessoas? Não, Esse trabalho dela. Ela vai testar mais, ela está numa análise clínica. O sistema médico de ciência e tecnologia, ele é muito rigoroso, porque uma substância dessa pode provocar um bem, mas pode provocar um mal, involuntariamente. Ela está fazendo o teste, a Anvisa autorizou ela fazer o teste em humanos. Ela vai fazer o teste, são 3 etapas, né? Teste 1, fase 1, fase 2. Fase 1 é laboratório, no ratinho, fase 2 é numa pessoa, e vamos supor, fase 3 é na massa. Eu vou simplificar aqui, mas a ideia é fazer o último teste, e esse último teste daria autorização para consumo, para uso humano. É isso que vai acontecer com ela, se Deus quiser. Se ela passar nesse teste, eu acho que ela é candidata a prêmio Nobel mesmo. Eu acho que nós devemos fazer dela um prêmio Nobel, porque... Era interessante a gente contextualizar um pouco, dizer, porque eu acredito que tem muita gente que não sabe. A descoberta dela está facilitando a recuperação dos movimentos das pessoas que não tinham mais, que tinham perdido, né? O movimento paraplégicos e tudo mais. Ela tá literalmente fazendo as pessoas andarem, entendeu? E movimentarem os membros. Quem não tinha esse movimento mais, eu não sei se... Não tinha mais esperança de ter, né? Eu não sei se está ligado a algum tipo de acidente cerebral, ou se está ligado a uma coisa física. Não é. Não, ela parte da secção da sua coluna. A coluna da gente, passa por dentro dela o circuito todinho que movimenta seu dedinho, é comandado pelo cérebro. Sim. Então, o dedo do pé, a perna, tudo é comandado pelo cérebro. Mas o cérebro comunica isso por um circuito. E esse circuito é a medula, por dentro da medula. E essa medula, quando num acidente é seccionada, você o circuito é cortado, você não comanda mais nada. É isso que aconteceu. Várias pessoas que eu conheço, minha prima, coisa e tal, ficou paraplégica na cadeira de rodas e acabou-se a vida ali, entendeu? Ficou só no corpo, do peito para cima. Mas ela descobriu que essa polilaminina é uma proteína, ou seja, uma molécula complexa que se desenvolve e tem essa capacidade de unir as pontas desse fio. E ela descobriu que isso que une. Então, dado a um doente, a um paciente que teve um acidente na medula desse tipo, dado essa polilaminina, ela constrói essa rede, ela reconstrói essa rede, essa ligação, e passa então a funcionar o circuito plenamente, como é o caso de vários exemplos. Rapaz, passou pela minha cabeça que ela... Diga, pode falar, Regina. Não, eu tinha uma curiosidade em saber como que essa descoberta dela está sendo recebida no exterior, né, por outros cientistas, se já estão sendo, se a gente patenteou, se ela patenteou, se já estão... Há uma Ela mesma denunciou num jornal, na mídia, né? Ela falou que, na época do Temer, as universidades sofreram muito com a falta de verbas.
E, por causa disso, a patente que ela teria dentro, né, uma patente internacional, tinha caído, porque ela não pagou, a universidade não pagou a anuidade. A patente é um negócio que é bom para quem tem durante 20 anos, mas você tem que pagar uma anuidade. Não é Sim, barato, não é imagino. barato, em dólares. E se a patente só tem validade no país que ela foi concedida, se uma patente internacional são vários países. Então, ela vinha feito isso, na época faltou verba para o FRJ. E ela agora revelou de que durante esse período não pagou a anuidade da patente dela. Resta saber, é uma polêmica isso, se mesmo ela não pagando, se pode vir um outro e pedir a patente daquela mesma substância polilaminina. Na minha opinião, já foi na lista de patente há muitos anos. Não, ela não pode, teoricamente não pode, salvo se tiver alguma manobra jurídica, porque a patente é de alguma coisa que seja nova, que seja industrializável, reproduzível no sistema de produção de algum bem, mas ela não pode ser coisa antiga. E o que é coisa antiga? É o que é conhecido. Eu fui analista, a gente pegava o estado da técnica. O que é o estado da técnica? Toda a publicação, toda a revista, todo o discurso, tudo é olhado sobre o ângulo do que é conhecido da humanidade. Você confronta o que você me deu como novidade com aquilo. Se der alguma coisa, uma coincidência, você não tem novidade. Se você não tem novidade, você Entendi, não tem patente. Então, entendi. mas há quem diga que pode ser que haja manobras no sentido de conceder para outra pessoa. De qualquer maneira, mostrou que o Brasil, de certa maneira, prejudicou-se com a falta de verba, sobretudo no governo Temer e Claro, Em Bolsonaro, claro. né? seguida, o Temer piorou, né? Porque aí cortaram Não, em seguida, totalmente. com o Bolsonaro piorou. Realmente cortaram e muita gente foi embora por conta Ah, disso. foi embora, foi embora. Ninguém aguenta. E era uma perseguição também, não foi pior, perseguição política também, né? Claro, aos cientistas. Mas o Fernando, tem muita gente aqui perguntando mais sobre esse tratamento. Se você depois mandar para a gente o nome desse médico da USP, a gente vai tentar trazer ele aqui para ele, porque Manda, esse manda, experto, convide claro, ele. muito, muito Wanderson. interesse. Doutor Wander. Wanderson, a gente tem muito carinho por ele, né? A nossa família, né? Eu sou filho de uma família que tem 10 filhos. Ele era o mais novo, Paulo. E parecia que a gente ia perder o mais novo. Mas, no entanto, ele foi um milagre. Você que sabe aquela passagem bíblica que diz que o Cristo fala assim para o Lázaro: Lázaro, levanta-te e anda. Eu lembrei disso em relação à Tatiana, entendeu? Não, no caso da Tatiana, mas no caso de Paulo também. Ele estava Também morrendo uma no coisa, leito. exatamente. É Ele foi impressionante. limpo, ele foi limpo. Na internet, se você põe o nome dele, aparece em tudo que é lugar do mundo, porque foi realmente Eu um feito. tinha uma irmã que não teve a mesma sorte, ela teve uma leucemia, um tipo de leucemia, fez 2 transplantes e não sobreviveu. A gente não sabia ainda desse tratamento e vai ver que, né, era ainda não Quando tinha. foi? Quando foi? Ela morreu em 2023. Mais ou menos nesse período, um pouquinho depois, viu, Regina? Que É, pena, porque É, o Wanderson, a gente teve muita sorte, a gente viu no jornal. Um dos meus né? irmãos viu no jornal juro que ele. que é assim. E procuramos ele aqui na Gávea, ele tinha um escritório clínico, né, um consultório, e ele disse, quando ele examinou Paulo, os exames, ele está pronto para ir para. Eu vou consultar a minha equipe em São Paulo. Consultou, disse ele, pronto, está eleito. Ou seja, é eleito porque ele estava em pior situação, não é porque ele estava Sim, bem. claro. Não poderia ficar pior, né? Não podia ser pior. Eles queriam um doente ruim, como o Paulo estava. Que E, bom. de fato, ele foi curado, né? Por isso. Fernando, me diz uma coisa. Você é uma pessoa. A gente está falando de saúde, a gente está falando de descobertas científicas, e você é uma pessoa que, apesar de ser engenheiro, você é uma pessoa que lida com isso o tempo todo. Você acha que a idade diminuiu o teu ritmo?
você está fazendo menos coisas ou as coisas são menos importantes que você está fazendo hoje? Deixa eu lhe falar um pouco da minha vida acadêmica. Eu sempre tive na minha desde jovem estudante, lutando na ditadura, contra a ditadura, aquele coisa todinha, eu sempre tive em mente que a universidade era para onde eu queria me voltar, porque ali tinha alguma coisa para mudar o mundo, etc. Aquela coisa idealista. E então comecei a estudar engenharia, me formei, mas não fiz o mestrado e o doutorado naquela época, logo que eu me formei. Eu só fui fazer o mestrado e o doutorado no ano 2000, 2000 e pouco. Eu fiz o mestrado na COP, na engenharia de produção, depois fiz doutorado também na engenharia de produção. Eu estudei muito, né, depois de velho, como se chama, né? Depois da idade. Mas eu fiquei muito feliz, porque estudar é a coisa melhor do mundo. E eu sempre tive isso, a gente não consegue transmitir para os jovens com tanta veemência como eu tenho. Estudar foi muito bom para mim. Consultei um médico, doutor, como é que a gente pode ficar velho sem ficar bobão? Bobão quer dizer assim, defeitos cognitivos. Ele disse, o que é que você está fazendo? Eu estou fazendo doutorado. Ele disse, continue fazendo doutorado. Continue, estude. Você, fazendo isso, você não vai ter problema. Mas é isso, eu acho que... Então, a minha formação completa, acadêmica, veio depois de velho. Velho, estou falando uma palavra simples. Sim, claro. Depois de certa idade. E isso me deu uma capacidade de trabalhar melhor e mais ainda. Eu fiz meu doutorado em políticas públicas, eu estudei na questão social, sobre a questão da confiança. Eu vi que a confiança entre os agentes é fundamental para as políticas públicas funcionarem. Eu fui até Confúcio, na China. Eu fui a vários autores aqui, brasileiro, americano, e conhecer o que é a confiança entre as pessoas e descobri um mundo muito importante. Que a confiança é tudo para você fazer um país crescer, um país se desenvolver e a justiça também ser implantada. Um pouco melhor para a gente, para o nosso público, o que isso interfere, aonde que isso pode ser importante, de que jeito a confiança pode agir? Eu vou dizer, eu vou fazer no campo das políticas públicas. Você sabe que um pesquisador neurobiologista americano, ele fez uma pesquisa e mediu a confiança entre as pessoas em vários países. E fez uma pergunta simples à amostra dele. Você confia no outro? E as pessoas foram respondendo, ele botou num gráfico. Lá em cima, no gráfico mais elevado, a barra mais elevada, são os países nórdicos, onde a confiança era maior. Depois aquela barra vai descendo, passa lá pelos americanos, passa por um lado, passa por outro. Qual é o país, quase o penúltimo país em confiança? Miguel. Brasil. Não. Ah, não? Uganda. 5% responderam sim. E qual é o país pior em matéria de confiança? O Brasil. 2%. Ou seja, entre 70 países, numa pesquisa de um neurobiologista, ele não era sei lá, um sociólogo, ele descobriu que a confiança está predominando nesses países e não predominando nesses outros. E o que é que isso tem a ver com as políticas públicas? Eu vou dizer. Os países nórdicos, eles desenvolveram suas políticas educacionais com muito maior eficiência. Noruega, Finlândia, aquele povo todo, com muito maior eficiência do que o Brasil. Por que o Brasil tem... O que isso tem a ver com o Brasil? A confiança permite que você faça acordos entre os agentes que contribuem numa política pública. Ela nunca é solitária, nunca um governo faz sozinho as coisas. Sim. Mas o governo precisa dos agentes, no caso da educação, do professor, precisa dos sindicatos, precisa dos políticos, precisa da sociedade, para implementar uma política pública de, por exemplo, melhorar a matemática no ensino básico. Se ele não tem a confiança, ou se os agentes não têm a confiança entre si, como é que ele vai implementar aquilo? Então, ele vive dos exemplos esporádicos. Tem uma escolinha lá no Ceará que está bem, que uma pessoa ganhou nota 10, não sei o quê, no Enem. E o mundo todo. E 50 milhões de crianças no ensino fundamental e básico que estão mediocremente colocadas no ranking mundial do ensino básico.
E aqueles outros, aqueles milhões de pessoas, estão lá aquém do seu desempenho. Então, a confiança ela é fundamental para você implementar os seus projetos, suas políticas públicas, elas só vão funcionar se os agentes tiverem confiança uns nos outros. E no Brasil está completamente embaixo, E cada não, e vez não é mais, né? só não é só as políticas públicas. Você falou uma coisa que para mim foi uma revelação interessantíssima, porque a confiança eu acho que é a base de tudo, né? É a base de qualquer relação política, de qualquer projeto você precisa ter uma confiança. Quando envolve mais de uma pessoa, você precisa dessa confiança para ter sucesso. Então eu Eu dei pergunto aula assim, sobre isso. Eu de dei aula onde sobre vem a isso. palavra confiança? De onde Confidence em vem a inglês, né? expressão? Trust, confidence. Em acreditar, né? Acreditar. O Confúcio falava sobre isso já. O Confúcio falava 400 anos antes de Cristo. Ele dizia que um governo pode perder armas, não alimentar as suas populações e coisa e tal, mas a confiança ele não pode É, perder. Ele falava lá atrás. Por quê? Dizia o aluno dele. Por quê? Porque sem a confiança nada vai ficar sobre a terra. Morrer é um destino natural do ser humano, ele dizia. É inexorável. Faltar a arma, não sei o quê, mas a confiança não deixa faltar. Então, eu dei aula disso na UFRJ, para a graduação de ensino social, gestão pública e social, um curso novo que a UFRJ criou há uns anos atrás. E eu sempre digo para os meus alunos, não deixe, sacrifique o objetivo da sua política pública, reduza ele, mas não deixe seus aliados se perderem na desconfiança. Porque quando você perder os aliados, você corre o risco de não fazer nada, né? Se eu quero construir 100 casas populares, e se não puder fazer 100 casas, fazer só 90, mas ganhar e manter o seu círculo de é aliados para interessante isso. implementar, é fundamental. E eu acho um pouco especulando, viajando um pouco nessa história que você falou, que eu acho que a igreja evangélica cobre um pouco essa falta de confiança da população em relação ao futuro, em relação Exatamente. ao que virá, em relação ao Estado até, entendeu? Exatamente. Ela E, substitui, de certa maneira. exatamente, e é baseado justamente num extremo da confiança, que é em acreditar no que a igreja diz. Na fé, Exatamente. né? Isso é a É fé. na fé, exatamente. Mais do que fé, né? Eu acho que aí é o resultado também da desinformação, é resultado de uma falta de confiança no Estado e tudo mais, Mas, entendeu? de certa maneira, a gente atua. Eu fui político, eu sou político e sou acadêmico, eu sou engenheiro, sou técnico, eu misturei tudo isso porque a vida me tornou assim. Você sabe que eu fui candidato a governador, eu fui candidato a deputado, fui derrotado em todas, mas como dizia Darcy Ribeiro, eu preferi. Mas o Darcy foi Do derrotado lado de quem também. perdeu. Ele dizia: eu prefiro ser derrotado do que estar Claro. do lado dos que me venceram. Realmente, eu perdi para o Cabral, foi o candidato em primeiro lugar em 2010, 2011, mais ou menos. Então, o Cabral foi eleito, foi em primeiro lugar, Gabeira segundo e o Peregrino terceiro. Então, mas eu realmente ficar do lado do Cabral, você vê, ele ficou com 200 anos de prisão, etc. Então, é uma desgraça. Então, eu acho que a política, ela nega a confiança. Ela vive da desconfiança, da quebra da confiança. Isso é perverso, né? Porque é uma atividade nobre, é uma atividade fundamental, a gente sabe, né? Fazer política é uma coisa muito importante. E o jovem Fundamental. os jovens não podem descrer da política, né? Mas eu não conheço. É só através da política que a gente chega a algum lugar. Você acha, Fernando, que existe confiança nesse atual governo do Lula, de boa parte da população? Falta Não, confiança, por outro lado? eu acho que sim, confiança tem, porque na base da sociedade ele tem uma interação muito grande. Eu li um cara chamado Gustave Le Bon, é um francês do século XIX, 1897. Ele escreveu a premissa para o Freud. Vou dizer isso não porque eu seja erudito, não, mas me deram esse livro, ele tem 150 páginas, não existe na livraria, só pela internet. O poder coisa das massas. Ele viu o seguinte, que as massas
elas obedecem a um estímulo emotivo. Ela não obedece ao estímulo racional. Ela está na base do subconsciente. Quando você conduz uma massa ou lidera uma massa, é porque você conectou com o subjetivo dela, que é aquela coisa desconhecida que ela tem. Por isso que os homens se tornam irreconhecíveis quando eles estão sob emoção grande. As massas, elas se reúnem e passam a ser um ser diferente da soma matemática aritmética da quantidade de pessoas. Ele diz no livro assim, que uma assembleia de cientistas e uma assembleia de operários da construção civil é a mesma coisa, do ponto de vista dele, do ponto de vista desse sociólogo, que depois, mais tarde, em 1920, o Freud escreveu alguma coisa parecida e usou essa premissa dele, usou isso como premissa para ele discutir a questão do imaginário. Mas, enfim, o que eu vejo que o Lula toca no emocional das pessoas pobres, das camadas populares, né? Então, isso não é qualquer um, porque na época esse Gustave Le Bon dizia que o Napoleão, ele falava bem aos franceses, mas aos espanhóis ele não falava. Hitler falava bem aos alemães, mas não tinha nada a ver com a França, ou sei lá com quem. Então, o líder tem uma comunicação com o subjetivo e com o inconsciente daquela população a que ele se dirige. Daí Mussolini, cada um com a sua. E o Getúlio Vargas, e o Lula. E o Lula é uma expressão de um líder que fala às massas, ao subconsciente, né? Aquilo que não se conhece. E só a emoção aciona muito esse dispositivo. interessante isso, essa questão, porque eu sempre gosto de analisar a política aos olhos da psicanálise, né? Sobretudo Freud, que é uma pessoa que nos ensinou muito, né? E até hoje a gente usa muito o que ele nos ensinou, porque a gente fica buscando uma explicação para o que está acontecendo. É evidente, o domínio das igrejas tenta substituir a presença do Estado, ao mesmo tempo a extrema-direita quer acabar com o Estado, quer dizer, com qualquer possibilidade de organização dessa população, e a gente fica tentando descobrir qual é o elemento que falta, e essa história da confiança é muito interessante, porque talvez seja o elo perdido dessa população que está abandonada, né? Abandonada, entregue a um ensinamento que não leva a lugar nenhum, leva à obediência e mais nada, entendeu? Ô, Fernando, olha, é só para ler aqui um chat. Miguel, Regina, tragam mais vezes o Fernando, por favor, que entrevista boa. Agora você será chamado outras vezes aqui para conversar. É a nossa idade, Miguel, a nossa idade. Mas esse cara, esse Gustave Le Bon, que se vocês puderem depois pegar alguma coisa dele, eu fiquei muito feliz, porque eu entendi aquele movimento 2013. Como é que você vê, de repente, aquele povo na rua, do norte ao sul, do leste ao oeste, subitamente, sem nenhum partido dirigindo, aparentemente, sem nenhuma liderança, nenhuma organização, e eles querendo a derrubada de um e não sabiam o que vinha do outro. É outra característica dessas massas. Eles não sabem. A Revolução Francesa, eles queriam derrubar a monarquia, mas botar o quê no lugar? Eles não sabiam direito. A massa um pouco a geração Z, né? A geração Z faz um pouco isso hoje. As massas, elas não têm a racionalidade, ela tem o emotivo. A racionalidade da massa fica fora, fica do lado dos cientistas, dos engenheiros, dos técnicos, mas a massa ela não raciocina. Por isso que ela vai para cima de um governo, a favor ou contra, vai para cima sem saber o que tem do outro lado. É como na época, né? Queriam derrubar acho que era Dilma, queriam derrubar a Dilma e botar quem veio? Temer. Na realidade, começou até sem saber se era a Dilma mesmo que eles queriam derrubar, entendeu? Era um movimento espontâneo de querer derrubar alguma coisa, mas não sabia como. Mas a Revolução Francesa era assim também. Os movimentos disruptivos que rompem a institucionalidade, ele não sabe o que vem depois. Pode até falar uma coisa ou outra, mas o que é mais importante é derrubar. Essa é a demonstração meio selvagem do movimento de massa. E por isso que esse mesmo Gustave Le Bon, ele diz que nós temos características dos nossos ancestrais que nós não sabemos.
nós somos violentos. O ser humano nasce com a violência, né? Isso explica um pouco as políticas de segurança que a gente tem que tratar. O ser humano é um bicho violento e está na sua ancestralidade. E isso, quando é despertado, não tem quem segure por meios convencionais. É muito difícil acalmar, conter a violência social, em determinado ponto. O fascismo quer matar, quer destruir, o autoritarismo quer destruir, né? Ô, Fernando, tomando isso tudo que a gente ouviu de você, coisas boas e coisas ruins, que nós ainda temos esperança? Bom, eu sou uma pessoa, como você sabe, 75 anos, eu tenho 5 netos, um de 13, 14 e o outro mais novo de 3. Como que eu não vou ter esperança? É Eu claro. tenho que ter esperança, entendeu? Para mim, a vida e para a vida dos outros. Eu estou com Rousseau, quando disse que o ser humano tem que ter compaixão. E eu fui acionado para a política por compaixão. Eu fui aluno de um assessor do Dom Helder Câmara em Recife. Quando eu estudava Olha, que beleza. no Colégio Marista, eu tinha um professor chamado Padre Henrique. Ele era professor, sei lá, aquele negócio que ensina catecismo lá para os estudantes do colégio religioso, né, marista. E um dia ele é encontrado morto com uma bala na cabeça, que transpassou a cabeça dele no campus da Universidade Federal de Pernambuco. Por que mataram ele? A resposta veio depois, porque ele era assessor de Dom Helder Câmara, aquele baixinho que era assim uma figura. Eu conheci ele. E aí nós fomos enterrar o Padre Henrique em uma grande passeata que perpassou o Recife todo. Ali eu entrei na política, mas por pena no sentido assim, da compaixão que você tem Sim, da pelos outros. compaixão. E o Rousseau dizia isso, que a ética humana é a compaixão. A base da ética humana é a compaixão. E é isso que talvez a política precise Esteja precisando, porque nós estamos trabalhando, a extrema-direita, sobretudo, está trabalhando para eliminar empatia, compaixão, essas coisas todas que formam um humanismo que são capazes de evoluir, né, junto com a população. O resto, mas é para isso que a gente está aqui, né, para trabalhar por isso. Nós estamos aqui, nós não somos nós somos jovens há mais tempo, né? Então, por isso que nós estamos aqui com essa idade. Então, nós estamos com todo gás. Fernando, ninguém me para. A gente tem 2 minutos ainda, queria perguntar uma coisa que eu tenho muita curiosidade de saber, porque não sei se vai dar tempo de responder em 2 minutos, mas você é responsável pela gestão da obra do Canecão, né? Sim. E eu queria... Como é que anda essa obra? O que vai acontecer? O que vai acontecer lá? No segundo semestre de 2027, nós vamos inaugurar um grande complexo, que não é uma casa de show só. Ela tem a futura área de show é 6.000 lugares. Eu acho que o Canecão tinha 2.000 lugares quando ele era Canecão. Ele agora vai ser um complexo que tem museu de música, tem área de pequenas apresentações de exibições e assim por diante. É um grande complexo cultural. E em segundo semestre de 2027, me cobre. Eu acho que as coisas estão andando para isso mesmo. E a contrapartida dessa concessão, porque esse prédio é da UFRJ, é ganhar um prédio de 3 andares de salas de aula, 3 andares com 68 salas de aula e um baita de um restaurante ali na UFRJ, na Praia Vermelha, que não tinha. Um restaurante universitário com 2.000 refeições do dia. Então, essa é a contrapartida daquela concessão que nós que fizemos e eu estou coordenando em nome do nosso reitor, Roberto Medrone. Pergunta que é diretamente ligada ao Canecão. O quê? Vai ser onde era o Canecão, não vai mudar de lugar. Não, é exatamente naquela área, o mural do Ziraldo, só para você ter uma ideia. Era isso que eu ia perguntar. O mural do Ziraldo está sendo recuperado pela filha dele, a Daniela, que nós chamamos para ser parte do grupo que vai restaurar o mural, para não ter nenhuma sombra de dúvida que vai ser bem. E ele vai ficar no meio do Canecão novo, ele está lá em pé, ele não mudou de lugar, não. E ali vai se edificar a grande complexo do novo Canecão. Não tenha dúvida que vai ser uma casa de show que não vai ter... Para você ter uma ideia, não vai ter lugar para estacionamento. Se você for de carro, não vai ter lugar para lá, porque estacionamento é confusão, é poluição, não tem nada a ver. Você pega seu táxi, pega seu metrô, desce ali, vai ver o show direitinho. Mas e o primeiro show, se Deus quiser, prometido pelo Lula,
é do Chico Buarque. Porque quem viveu aquela época de 70, mais ou menos ali, o Miguel, eu estava ali, eu levei Chico Buarque para fazer show na UF várias vezes, ele e o MPB4, ele dava o show dele ali no Canecão e arrebentava. E ele já disse que ia fazer o show do Canecão de inauguração. Pode ser Chico Buarque e Maria Bethânia, que eles fizeram um show que durou 1 ano, né? Parece, um longo show, Chico e Bethânia. Imagina, vai ser maravilhoso. Muito bom, certamente. Muito bom. Ó, chegamos ao fim, passamos até 1 minuto, foi ótimo, apesar da dificuldade que você teve, dificuldade tecnológica, para aderir aqui ao nosso programa, mas estamos aqui juntos e vamos te cobrar e te chamar de novo quando o Canecão tiver para ser inaugurado. Certamente. É isso aí. Muito obrigado, Fernando. Foi um prazer conversar com você. Regina. Nosso público adorou e quer que você volte. Você voltará em breve. É Até isso a aí. próxima, então. Grande abraço. Valeu, obrigado, Fernando. Obrigado a todos que estão nos ouvindo. E bom fim de semana. Tchau para todos. Até a próxima. Tchau.